Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em qual horário vocês vão estar assistindo a essa aula, então gostaria de dar as boas-vindas à disciplina de temas contemporâneos na gestão pública 3. Eu sou o professor Francisco Tadeu Freire, eu estou deixando aqui o meu contato do Instagram, @Francisco Tadeu Freire. Também faço convite para vocês participarem dessa rede social junto comigo, me segue lá no Instagram. Caso vocês tenham qualquer dúvida em relação a essa aula ou queiram discutir algum tema relacionado à gestão pública ou à administração geral, sinta-se livre para poder me mandar um direct, vai ser um prazer falar sobre administração e temas correlatos com vocês. Bom pessoal, a nossa aula de hoje é a nossa última aula, a gente vai falar sobre alguns termos muito interessantes aí dentro da administração pública. A gente vai falar hoje sobre governabilidade, governança e accountability. Então pessoal, o conteúdo dessa aula foi construído praticamente em cima do referencial básico de governança organizacional. O referencial básico de governança foi publicado em 2013 e tinha aí como objetivo orientar e incentivar a implantação de boas práticas de governança por organizações públicas, principalmente pelo próprio TCU. É interessante na definição aí que ele já fala, né, que visa orientar e incentivar a implementação de boas práticas de governança. Quando a gente fala de governança, aí a gente está falando exatamente de administração, né? Toda vez que a gente vai pensar em governança pública, a gente vai pensar em como esses gestores conseguem fazer a administração, a gestão das instituições, né? Como que eles conseguem implementar as políticas públicas. E também o outro referencial que a gente vai ter aí vai ser a aula 4, né? Tá lá no ambiente virtual de aprendizagem, então vocês podem ir lá pegar a aula 4 e ler o material que eles vão trazer algumas informações muito interessantes. Em relação ao referencial, vocês podem entrar no site do TCU e procurar pelo referencial básico de governança organizacional. É uma referência aí muito, na realidade é a maior referência que a gente tem aí em relação à governança organizacional voltada para as organizações públicas e acaba sendo utilizada, tem outros decretos também, muitas vezes os conceitos são apenas copiados e transcritos para os decretos. Nesse slide, a gente apresenta aí os objetivos específicos de aprendizagem. Então, a gente espera que ao final dessa apresentação vocês consigam definir com as próprias palavras o que é governabilidade, o que é governança e accountability. Bom, pessoal, a grande discussão que se dá aí em termos de governança, de governabilidade, vai de conta que é o interesse público, né? A satisfação das necessidades da população. Então a gente pergunta, qual é o papel da administração pública? A administração pública é o aparelho de Estado organizado com a função de executar serviços visando a satisfação das necessidades da população, né? Por aparelho de Estado, a gente encontra uma conceituação, né, que está no plano diretor da reforma administrativa do Estado, dizendo que o aparelho de Estado é conceituado como uma estrutura organizacional do Estado em poderes como executivo, legislativo, judiciário, em 3 níveis, a nível de União, de Estados-membros e municípios. Assim, o aparelho de Estado é constituído pelo governo, isto é, pela cúpula dirigente nos 3 poderes, por um corpo de funcionários e pela força militar. Então, dessa forma, a gente entende, por exemplo, qual é a função dos gestores, né, dentro da administração pública, em especial os gestores aí, a nível federal, a nível estadual, a nível municipal, na presença na própria pessoa do presidente, ou na pessoa do governador, ou na pessoa do prefeito, que são responsáveis aí pela execução das políticas públicas, né? Ou seja, né, funções políticas e serviços realizados pelo governo devem de encontro à necessidade das populações em geral. E o que a gente percebe assim, em relação à administração pública é que ao longo dos anos ela veio se transformando. A gente estudou anteriormente a administração patrimonialista, a burocrata e a gerencial, né? E a gente também falou da administração societal. O que a gente percebe é que durante o patrimonialismo aí a gente tinha uma série de comportamentos, de presença do nepotismo, né? A gente tinha a confusão entre a res pública e a res privada. No entanto, com o passar do tempo, o próprio crescimento do Estado e de sua administração passou a ter necessidade de outras diretrizes, como, por exemplo, profissionalismo, formalismo. Então, a gente chega na década de 30, aí, com a Revolução de 30, o golpe de Vargas, com um período marcado como o período burocrata de administração pública.
Então a gente vai ter a presença de normas, de leis, a presença do DASP, né? A profissionalização, a meritocracia através dos concursos públicos, tudo isso visando o quê, né? Acabar com as práticas que a gente vai chamar de práticas patrimonialistas, né? Com presença de um clientelismo muito grande, com corrupção, até que a gente chega num outro modelo, que é o modelo de administração gerencial. E nesse modelo é muito interessante porque acabou que a administração burocrata acabou engessando a máquina pública. E esse modelo vem aí com foco na eficiência, né? Um foco na otimização dos recursos do aparelho do Estado, com foco em resultados, né? A gente mede os resultados, mede os processos com base nos seus resultados. A gente tem uma característica muito marcante, que é a implementação de ferramentas da iniciativa privada na própria administração pública, né? E dentre essas ferramentas, são várias ferramentas, como diagrama de Chicago, todas as ferramentas do aparato da qualidade, por exemplo, a gente utiliza em qualquer projeto público ou em qualquer trabalho que precise de uma justificativa mais estruturada. Muitas vezes lá tem um plano já estruturado, tem um formulário, né? Então tem lá pedindo, vai pedir um PDCA, um Chicago, provavelmente, em todas essas iniciativas. Quer dizer, a gente tem um forte... as melhores práticas da iniciativa privada foram se adequando também à parte da administração pública. E isso aconteceu com a governança corporativa. Então a governança corporativa visava o quê? Trazer maior transparência, né, para os sócios, para os acionistas das organizações, que muitas vezes não estavam ali administrando executivamente a organização ou a empresa particular. No entanto, tinha administradores fazendo esse serviço por eles, né? Então, nessa necessidade de ter um maior feedback, né, uma maior comunicação, uma maior transparência, né, uma maior fiscalização de todo esse processo de administração da empresa privada, a gente entra com um conceito aí que é de governança corporativa, né, visando o quê? Liderar, melhores direcionamentos, otimização do processo, maior transparência, né, maior controle entre administração e executivo. E aí, essa prática, evidentemente, acaba sendo incorporada e discutida também ao meio público. Então, o que seria governança pública, né? Quando a gente fala em governança pública? Governança pública, a gente tem um conceito aí do Bress Pereira, que é a capacidade financeira e administrativa, sem sentido amplo, de um governo implementar políticas, né? Então vai falar que governança é a capacidade administrativa, né, de um gestor público, seja um presidente, ou um governador, ou um prefeito, conseguir implementar administrativamente, né, as políticas públicas e atingindo, evidentemente, as metas que seria o quê? Né, resolver o problema público. E aí tem um outro conceito muito interessante também, que é de Augusto Paludo, que falando que governança é a capacidade de governar, capacidade de decidir e implementar políticas públicas que atendam às necessidades da população, preservando o equilíbrio de poder e interesse entre governo, administração pública e sociedade, cidadãos. E é muito interessante quando a gente fala na governança, né? É um tema que cai muito questão em concurso público também. A gente está falando que na capacidade de governar, mas a gente está falando aí da capacidade técnica, né? Eu estou falando assim da capacidade técnica do gestor público ter a capacidade que ele necessita ter para poder implementar as políticas públicas. Bom, alguns outros conceitos que eu trouxe aí, dizendo que a governança é a capacidade do governo, do Estado, ou a capacidade de um governo implementar as políticas públicas e gerir seus recursos. Evidentemente que dentro dessa função aí a gente tem as funções básicas da administração, que é planejar, organizar, dirigir, controlar, eu vou monitorar, eu vou oferir resultados, eu vou comparar e vou implementar melhorias, evidentemente. A governança, então, ela indica a capacidade gerencial, técnica e financeira do Estado, ou seja, a capacidade administrativa e gerencial do Estado. Tem como fonte os agentes e servidores públicos. Então, eu trouxe um gráfico aí dizendo que né, gente? Que a governança é a capacidade de implementar, né? Que um gestor público tem de implementar as políticas públicas de maneira eficiente. Quando eu falo eficiente, com a otimização dos recursos. Quando eu falo eficaz, atingindo suas metas objetivas. E quando estou falando de efetivamente, né, de forma efetiva, indo de encontro à cidadania, né, a participação popular.
e que envolve basicamente as funções da administração, que é planejar, né? Então, meus planos, né? Vou fazer os meus projetos, vou decidir quais são as estratégias que eu vou utilizar, eu vou escolher quais são os cenários, né? Vou verificar os cenários, vou fazer um plano. Depois vou organizar recursos, organizar pessoas, organizar estruturas para que eu possa implementar essas políticas públicas. Vou dirigir a implementação e depois eu faço controle, né? Tanto do processo de implementação quanto controle dentro das próprias políticas públicas. E aí a gente, em suma, traz que, né, a governança é a capacidade de administrar, né, a capacidade do governo em administrar e implementar as suas políticas públicas. Bom, uma outra observação que a gente fala que a governança pública organizacional compreende essencialmente os mecanismos de liderança, de estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar, monitorar a atuação da gestão, com vista à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade. Então, pessoal, basicamente, todas as vezes que vocês verem falar sobre governança pública, pensa que a gente está falando aí sobre a capacidade técnica que um governo deve apresentar para poder implementar as suas políticas públicas, né? Ou então para estar na direção dos ministérios, através dos quais são implementadas as nossas políticas públicas, né? Então a gente pensa nessa capacidade técnica do governo em implementar e gerenciar essas políticas públicas. Bom, e quais são os princípios aí da governança pública organizacional? Isso é bom para quem tenta o concurso, eu coloquei essas informações aqui. Então, são princípios da governança pública organizacional. A capacidade de resposta, né, mediante o planejamento, a organização, a dirigir e a monitorar todas essas políticas públicas e com a capacidade de resposta em relação ao problema público, né, de atender esse problema público. Integridade, evidentemente, né, os requisitos de transparência, a própria accountability é um princípio da governança pública, seria aqui um processo de responsabilização, um processo de feedback, de transparência, né, de apresentação de resultados para a sociedade, né, para o público, a responsabilização, né, a responsabilização responsável de como se dá essa gestão, como se dá a aplicação desses recursos, né? A confiabilidade, que é voltada, né, a confiança em relação a próprias estruturas de implementação, e a melhoria regulatória são princípios da governança pública organizacional. Bom, eu estou com outra informação aqui que foi tirada aí do referencial do TCU, né? Essa edição que a gente tem como referência essa apresentação, ela foi publicada em 2020. Como disse, ela foi publicada em 2020 e aponta que a governança de órgãos e entidades da administração pública deve envolver 3 funções básicas. A função de avaliar o ambiente, né? Avaliar os cenários, os desempenhos e os resultados, direcionar, que seja o que? Orientar e fazer a preparação, a articulação e a coordenação de políticas e planos, alinhando as funções organizacionais às necessidades das partes interessadas, assegurando o alcance dos objetivos estabelecidos e monitorar os resultados, o desempenho e o cumprimento dos planos. Então, nesse sentido, o referencial ele indica que a governança se relaciona com processos de comunicação, análise, avaliação, liderança, tomada de decisão, direção, controle, monitoramento e prestação de contas. Isso fica muito claro aqui nesse gráfico aqui que está no referencial básico também. Então, falando assim, né, quais seriam os objetivos, né, da governança? Seria o quê, né? Dirigir, monitorar, avaliar o quê? Os cenários, né? Avaliar as estratégias, avaliar os meus recursos, né? Como que eu vou fazer para poder estar fazendo a melhor gestão, né? Como é que eu vou dirigir a alocação dessas políticas públicas, como é que eu faço o monitoramento, como é que eu vou aferir os resultados dessas políticas públicas, né? E é evidente que tudo isso acaba suplantando, né, aumentando aí os elementos de estratégia para que eu possa fazer uma melhor gestão, né, dentro do aparelho do Estado, em cima dos processos que estejam aí englobando a implementação de políticas públicas. E claro, evidentemente que da gestão aqui, né, dos gestores
a partir aí dos gestores, seja do presidente, do governador ou do prefeito, eu tenho um retorno, né, uma transparência, uma prestação de contas transparente. Isso aqui, né, nesse intercâmbio entre gestão, governança e participação da sociedade civil. Uma outra observação aí que é necessário trazer para vocês é onde que aparece, a partir de onde que aparece esse incentivo, né, a uma preocupação com a governança. Então, esse slide a gente vai falar sobre governança e o plano diretor da reforma do aparelho do Estado. Segundo o plano diretor da reforma do aparelho do Estado, a reforma gerencial de 1995 pretendia reforçar a governança, a capacidade de governo do Estado por meio da transição programática de um tipo de administração burocrática, rígida e ineficiente, voltada para si próprio e para o controle interno, para a administração pública gerencial, flexível, eficiente, voltada para o entendimento do cidadão. Então, isso eu volto a falar o que a gente disse anteriormente, que dentro das práticas administrativas privadas, né, muitas delas migraram também, foram aplicadas aí para a administração pública, e a preocupação com a governança vai aparecer aí junto, evidentemente, dentro da administração gerencial, né, com foco em resultados, com a implementação de ferramentas da qualidade, com a incorporação de partes privadas, né, voltada para a empresa pública. E pelo contexto apresentado no plano diretor, né, temos a governança pública como uma consequência do movimento da administração pública gerencial, com uma visão de mudança do papel do Estado, menos hierárquico e menos monopolista na solução de problemas públicos. Bom, pessoal, a gente começa a falar aqui também sobre o termo, a gente ouviu falar sobre governança, né? A gente falou de governança, pedi para vocês lembrarem aquele A lá, que quando eu falo em governança, estou falando da capacidade administrativa, né? Dos gestores a implementar suas políticas públicas, uma capacidade técnica. E isso não deve se confundir com outro termo que a gente tem também, que é a governabilidade, né? Então, quando eu falo em governabilidade, eu estou falando de uma relação de dominação, aquelas propostas lá por Max Weber, onde tem uma relação de poder, em que esse indivíduo que tem um poder, que seria o governo, né, ele tem um poder legitimado, né? Então, toda vez que vocês ouvirem a palavra governabilidade, pensa na questão da articulação política, né? Aquele governo ele é reconhecido pela sociedade civil como legítimo para tomar decisões. Então acontece que muitas vezes corre do governo perder a sua legitimidade, como aconteceu com o Collor, que sofreu impeachment. A Dilma também acabou perdendo a legitimidade. Por quê, né? Porque deixou-se de acreditar na capacidade daquele gestor em conduzir a prática dessas atividades públicas. Mas quando a gente está falando aí, a gente está falando que esse indivíduo ele tem a legitimidade para implementar essas decisões, tomar essas decisões. Então, quando a gente pensa em governabilidade, a gente pensa numa relação de poder instituída por legitimidade. A gente vai falar que está relacionada à capacidade, né, desse gestor tomar decisões, né, e representar o quê? Os interesses da sociedade. Através do que, né? De uma relação legítima em que eu dou, né? Eu voto naquele representante porque ele possa tomar decisões por mim, né? Então a gente tem representantes que tomam decisão pela sociedade. E a gente fala que isso está relacionado a quê? A governabilidade, quando esse ator político ele tem essas habilidades interpessoais políticas, né? De fazer, né? De procurar apoio político para resoluções, para implementações de políticas públicas, porque muitas vezes esses interesses acabam sendo conflitantes. Então, você tem os atores voltados para as causas ambientais, que tem uma série de prerrogativas de sustentabilidade. Por outro lado, eu tenho os investidores do agronegócio, né, que muitas vezes têm interesses conflitantes com esses outros atores ambientais. Então, a governabilidade é muito importante nesse momento para eu poder fazer interlocução entre esses atores aí e conseguir apoio para a implementação de todas essas políticas que visam atender as necessidades da sociedade. Então, pessoal, a governabilidade ela vai se referir à capacidade política do Estado de governar e decidir, originada de sua legitimidade democrática e política perante a sociedade no exercício da autoridade. Reflete a credibilidade e a extensão estatal do exercício do poder,
Então a gente coloca a prerrogatividade, quando vocês lembrarem de governabilidade, lembra do L aqui, na governança eu pedi para vocês lembrarem do A de administração, né? Então governabilidade está relacionada aí à legitimidade. Na concepção do autor Diniz, 1995, a governabilidade representa um conjunto de atributos essenciais ao exercício do governo, sem os quais nenhum poder pode ser exercido. Em outras palavras, podemos aferir que sem legitimidade não há que se falar em governabilidade. Evidentemente, se eu não tenho uma representação política para poder eleger um gestor que vá nos representar, implementar políticas que vá de encontro à sociedade, e se esse gestor ele não consegue essa legitimidade diante, né, do seu círculo ali, ele tem uma série de dificuldades de implementar o seu serviço, né, e acaba comprometendo de fato aí a governabilidade. Então a governabilidade é a capacidade que a administração pública tem de atender aos diferentes interesses da sociedade e desenvolver um objetivo comum, a fim de equilibrar o sistema político. A governabilidade é a capacidade política de se governar, é o poder de governar, é vinculada às condições de legitimidade de um governo perante a sociedade e tem como fonte os cidadãos. Então, isso que representa a governabilidade. Bom, e qual seria a diferença aí, pessoal, entre governabilidade e governança? Então, a gente vai falar que a governabilidade de uma gestão, sua legitimidade e consequente aceitação é normalmente a premissa para que o governo consiga colocar e implementar suas políticas públicas e oferecer adequadamente o serviço à população. Assim, a ausência de governabilidade, quando falta governabilidade, pode acarretar dificuldades de implementar as políticas públicas, o que afeta diretamente a governança. Então, se eu não tenho essa habilidade de interlocução política, se eu não ganho legitimidade, se eu não ganho representatividade, muitas vezes eu não consigo nem aliar interesses conflitantes, né, quando eu tenho a necessidade de implementar qualquer projeto, qualquer plano ou qualquer aprovação que seja necessária para as minhas políticas públicas. Por outro lado, a incapacidade de implementar e gerir as políticas públicas, ou seja, a baixa governança, uma dificuldade técnica e uma falta de conhecimento administrativo necessário, pode acarretar uma queda da aprovação do governo, o que, por sua vez, tem reflexo negativo na sua governabilidade. Evidentemente, se um determinado governo tem lá todas as características de governabilidade, tem a legitimidade pelo povo, no entanto, na hora de implementar as políticas públicas, na hora de fazer a administração do orçamento da União, esse governo ele não tem nenhuma habilidade para poder fazer isso, claro que ele tem uma dificuldade maior para governar, e isso vai impactar a sua governabilidade. A título de curiosidade, eu trouxe aqui quais são as dimensões presentes no processo de accountability. Bom, a dimensão da informação, que é a divulgação transparente das informações para que a população tenha acesso, garantir maior transparência, acesso à informação, você tem melhor controle da sociedade civil. A dimensão de justificação diz respeito à justificação e esclarecimento dos atos e tomadas de decisão, por que foi determinado recurso, por que foi implementado daquela maneira, por que foi aplicado naquele ponto exclusivo, né? A punição, que é a responsabilização e sanção dos gestores pelos atos de gestão ou descumprimento da lei, evidentemente o maior controle em cima dessas ações desses gestores, desse administrador público. Bom, quais são os tipos que a gente tem de accountability? Bom, a gente vai falar em accountability vertical, que representa o controle realizado pela população sobre os administradores públicos, que exerce o controle social através dos meios de soberania popular, através do voto, plebiscito, de referendo, de ação popular. Então, esse é o tipo de prestação que a gente vai falar que é vertical. A gente tem aquela horizontal, que ocorre por meio do processo de controle e fiscalização mútuo que existe entre os diferentes poderes e entre os órgãos e instituições públicas, como realizado pelos tribunais de contas e controladorias. Então, essa é horizontal, um órgão, né, acaba fiscalizando o outro na implementação dessas políticas públicas. E tem a accountability social ou societal. Trata-se de um processo de controle não eleitoral, representa as diversas entidades sociais, como associações, organizações não governamentais, mídias, sindicatos, etc. Né? Todos esses que investigam e denunciam abusos de poder, cobrando a responsabilização. E é muito legal que a gente vê esse ativismo também acontecendo aí nas redes sociais,
A gente vê muitas necessidades públicas serem atendidas em função de ativismo em redes sociais. Então, pessoal, eu trouxe uma conta aí do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. O texto diz o seguinte: em um Estado de Direito, a accountability vertical ou democrática, entendido como que ocorre entre os diversos níveis de poder e sujeita à possibilidade de controle mútuo, é profícua no fortalecimento das ações contra a corrupção. O que eu vejo de errado aqui? O conceito de accountability vertical não é esse não, né, gente? Esse Estado de Direito, né, estabelecido entre diversos níveis de poder, né, é horizontal e não é vertical, né, sujeito à possibilidade de controle mútuo, em que um órgão fiscaliza o outro, não é vertical, e sim a horizontal. Então a gente vê aí que essa é uma afirmativa errada, né? No caso aqui, a accountability que pressupõe um equilíbrio entre poderes ou por meio de órgãos autônomos, tais como controladorias e os tribunais de contas, é horizontal e não é vertical. Uma outra questão, o texto diz o seguinte: com relação aos princípios fundamentais de governança corporativa, julgo o item a seguir. O princípio de accountability estabelece que os agentes de governança devem prestar contas de sua atuação e responder integralmente por todos os atos praticados no exercício de suas funções. Essa questão está corretíssima, né? Então a gente vê que esse processo de accountability, ele vem o quê, né? Pressupõe a prestação de contas transparente, né? E também a responsabilização. Bom, pessoal, a gente chega aqui ao final da nossa aula, da nossa disciplina, mais uma vez. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato comigo aí através das redes sociais. Convido vocês a participar das redes sociais, @FranciscoTadeuFreire. Tem esse @TI com Chico também, que toda vez que eu faço algum material para concurso voltado para a parte TI, eu divulgo por lá. Gostaria de dizer muito obrigado a todos, desejo a todos vocês bons estudos. E é isso aí, vamos que vamos. E sucesso para vocês. Um grande abraço. Até mais.